Nesse filme, o cara trata a mulher literalmente como um cachorrinho, até o dia que ela fica full pistola e altas confusões acontecem. Bora conferir mais esse recap gostoso? O filme começa com Liz, uma jovem visivelmente estressada, entrando em um shopping movimentado. Ela se dirige até o caixa, tentando devolver algumas latas de comida de cachorro, mas o atendente informa que o reembolso só seria possível se o produto estivesse com defeito. Frustrada, Liz bate as latas com força no balcão, tentando danificá-las. Nesse momento, um homem barbudo chamado Aiden observa silenciosamente de perto. Mais tarde, Liz volta para o carro e pega algumas folhas manchadas de sangue, que joga no chão, enquanto Aiden, ainda observando de seu caminhão de reboque, começa a tirar fotos dela com uma câmera Polaroid. Pouco depois, Liz conecta um tubo ao escapamento do carro e liga o motor. Ela reclina a cabeça para trás e o carro começa a se encher de fumaça. Ela parece estar no limite, decidida a terminar com sua vida. Mas, justo quando ela começa a perder a consciência, Aiden corre para ajudá-la. Ele a retira do carro e a leva para sua caminhonete, saindo apressado em direção a um lugar isolado. Quando chegam a uma fazenda remota, Aiden carrega Liz desacordada até a casa. No caminho, ela bate a cabeça na porta e ele cuida do ferimento antes de levá-la para o quarto, onde a coloca na cama e a amarra. Aiden então se deita ao lado dela, começando a imaginar que ela é outra mulher, loira, com quem talvez tenha vivido algo antes. Na manhã seguinte, Aiden prepara ovos mexidos e leva o prato até Liz. Ao acordar, Liz entra em pânico ao perceber que está na casa de um estranho, com as mãos amarradas e um prato de ovos na frente dela. Ela recusa a comida, alegando ser vegana, o que enfurece ainda mais Aiden. Quando Liz tenta explicar que quer voltar para casa e que seu pai está procurando por ela, Aiden reage com raiva, chamando-a de Helen e admitindo o quanto ele a procurava desesperadamente. Confusa e sem saber o que fazer, Liz tenta explicar que não é Helen, mas a negativa só agrava ainda mais a situação. No fim, ela cede e aceita a identidade de Helen, alegando que perdeu a memória recentemente. Quando Aiden sai para o trabalho, Liz finalmente respira aliviada. Ela tenta usar o telefone, mas descobre que não está funcionando. Ao tentar sair pela porta da frente, encontra-a trancada. Frustrada, Liz procura uma outra saída e encontra a porta dos fundos aberta. Porém, assim que sai, 2 Rottweilers agressivos correm em sua direção, latindo ferozmente. Assustada, Liz corre de volta para dentro da casa e se tranca. A cena seguinte mostra um flashback de um dia antes. Liz estava morando com sua irmã Jackie e seu cunhado Dan, mas a relação entre as duas irmãs não era boa. Elas brigavam constantemente, embora se tolerassem devido às circunstâncias. Liz não tinha outro lugar para ir e Jackie precisava cuidar do filho. Um dia, Liz rouba o colar de sua irmã e sai para uma entrevista de emprego. No estacionamento, o cachorro da família a segue e, ao tentar ligar o carro, ela acaba atropelando o animal. Devastada pela culpa, Liz leva o cachorro ao veterinário, mas o médico informa que ele precisa de uma cirurgia urgente, algo que Liz não tem. Sem dinheiro, ela vai a uma loja de penhores para vender o colar, mas o corretor oferece apenas os 450. Ele sugere que ela poderia ganhar mais se aceitasse dormir com ele, mas Liz recusa, enojada. Quando ele sai, ela aproveita a oportunidade para roubar um relógio da vitrine. Quando ele volta, Liz vende o relógio de volta para ele, conseguindo um pouco mais de dinheiro. Infelizmente, ao retornar ao veterinário, ela descobre que o cachorro já faleceu. Ao voltar para casa, Jack se enfurece ao perceber que o colar desapareceu e acusa Liz de tê-lo roubado. Liz, em uma postura defensiva, nega e vai direto para o quarto. Momentos depois, Jack vasculha a bolsa de Liz e encontra uma grande quantia de dinheiro, o que a deixa ainda mais furiosa. Em um acesso de raiva, ela ataca Liz no banheiro, exigindo saber de onde veio o dinheiro. Envergonhada, Liz acaba confessando a verdade sobre o colar e o cachorro. Ao ouvir isso,
Jack explode ainda mais de raiva, revelando que o cachorro era o único bem que restava de seu falecido irmão, Mike. Ela culpa Liz pela morte dele, recriminando-a por não ter feito nada para impedir o acidente. Após mais gritos e acusações, Jack exige que Liz saia de sua casa imediatamente e nunca mais apareça. A cena seguinte mostra Liz no telhado, onde fica imersa em suas lembranças. Ela se recorda de um dia trágico em que Mike, seu irmão autista, estava andando no parapeito e caiu para a morte. Liz sente a culpa de não ter cuidado dele naquele dia fatídico. Momentos depois, Dan se aproxima e, de forma educada, pede que Liz vá embora, lembrando-a de que ela já mora ali há meses e precisa encontrar seu próprio lugar. No entanto, durante a conversa, descobrimos que Liz e Dan têm um caso extraconjugal às escondidas de Jack. Quando Liz tenta seduzi-lo novamente, Dan recusa seus avanços e reafirma seu amor pela esposa. De volta ao presente, Aiden chega em casa depois do trabalho e Liz serve um frango mal cozido para ele. Após uma mordida, Aiden vai até o carro e traz um bobo ok, uma espécie de brinquedo que ele apresenta a Liz, agradecendo por ela ter ido até sua casa. Ele também solta as amarras de seus pulsos, permitindo-lhe algum alívio. Após o jantar, os dois vão para a cama e Aiden tenta fazer sexo com Liz. Ela tenta recusar, mas ele insiste, alegando que ela é sua esposa. Quando ele continua a tocá-la, Liz, desesperada, diz abruptamente que está machucando o bebê. Ela então revela que está grávida de seu filho. Ao ouvir isso, Aiden fica extasiado, tocando sua barriga para sentir o bebê se movendo. No entanto, apesar da alegria, ele pega a mão de Liz e exige que ela o agradeça, o que ela faz com relutância. Nos dias seguintes, Liz continua presa na casa, fingindo ser a esposa de Aiden. Ela tenta elaborar diversos planos de fuga, mas nenhum deles tem sucesso. Aiden, cada vez mais possessivo, coloca uma coleira de cachorro ao redor do pescoço de Liz, dizendo que é um presente para ela. Um dia, quando Aiden sai para o trabalho, Liz sobe na chaminé da casa e pinta a palavra ajuda com flor batedor. Ela então volta para dentro e encontra alguns vídeos de Helen. Nos vídeos, Helen é vista andando a cavalo, enquanto Aiden a grava. Em um dos vídeos, Helen a insulta chamando-o de perdedor e lunático. No próximo vídeo, ela se aproxima de um Aiden dormindo e diz que o ama, mas não pode viver com um homem assim. A cena seguinte mostra semanas depois, quando o inverno chegou e Liz ainda está presa na casa. Aiden, mais uma vez, amarra suas mãos com mais força e se recusa a deixá-la usar o banheiro sozinha. Ele traz uma bacia para ela urinar no quarto. Desesperada, Liz tenta cortar as cordas com uma faca, mas acaba se ferindo no processo, o que faz com que grite de dor. Aiden, ao ouvir os gritos, corre para ajudá-la, mas na verdade se aproveita da situação. Liz então revela que está perdendo o bebê e sugere que deveriam ir ao hospital, mas Aiden se recusa a permitir isso e decide trazer um médico para vê-la. Mais tarde, Aiden vai até seu médico de família, o Dr. Holden, e implora para ele verificar sua esposa. O médico, confuso, sabe que Helen o havia abandonado há algum tempo, mas, diante da insistência de Aiden, o médico relutantemente concorda em ir até a casa de Aiden. Enquanto Aiden e o Dr. Holden seguem para casa, o médico, percebendo algo estranho, pergunta se Aiden tem tomado seus comprimidos todos os dias, mas Aiden permanece em silêncio. Quando chegam à casa, o médico fica chocado ao ver uma mulher desconhecida, a quem Aiden chama de Helen. Holden rapidamente avalia a situação e pede que Aiden ferva a água na cozinha. Em seguida, se aproxima de Liz para falar com ela em particular. Durante essa conversa, Liz revela que está sendo mantida contra sua vontade. O médico promete ajudá-la, mas antes que possa fazer mais, Aiden retorna com a água. Dr. Holden o instrui a levar a esposa ao hospital imediatamente, mas Aiden se recusa. Tentando forçar a situação, o médico tenta nocauteá-lo com um sedativo, mas a situação rapidamente se transforma em uma luta. No entanto, devido à sua idade avançada, Holden sofre um ataque cardíaco e morre de repente. Liz fica horrorizada
Mas Aiden, sem demonstrar remorso, arrasta o corpo para fora e o deixa no quintal. Ele volta para dentro, alegando que pode resolver a situação sozinho e tenta usar um aspirador para remover o bloqueio de Liz. Ela se recusa e isso leva a uma nova luta entre os dois. Durante a briga, Liz consegue usar as mãos amarradas para sufocá-lo e deixá-lo inconsciente. Rápida, ela se solta e amarra Aiden à cama. Depois, ela pega uma faca e sai de casa, mas logo se depara com os dois Rottweilers que a atacam. Determinada, ela revida e mata um dos cachorros, fazendo com que o outro se afaste, assustado. Liz então entra no caminhão de reboque, decidida a deixar aquele lugar para trás. No entanto, ao tentar sair, ela bate o veículo na garagem e fica presa, frustrada e incapaz de acelerar ainda mais. Nesse momento, Liz se descontrola e começa a chorar, consumida pela situação. Na manhã seguinte, Liz vai até o quarto de Aiden e o encontra acordado, furioso. Ele pede que ela o liberte, mas ela recusa, decidindo dar a ele um gostinho do próprio remédio. Nos dias seguintes, Liz cuida dele, alimentando-o e dando-lhe remédios que encontra no armário. Embora os remédios pareçam estranhos, ela continua administrando-os, esperando que isso ajude a mantê-lo sob controle. Durante esse tempo, Liz também faz amizade com o cachorro restante, com quem começa a sair para caminhar, e aos poucos começa a desfrutar de sua nova vida. Ela percebe que afinal não é tão ruim. Uma manhã, Aiden acorda e pergunta onde está sua esposa, Helen, se ela o levou para o hospital e se ela é sua enfermeira. Liz, confusa, logo percebe que Aiden deve estar sofrendo de uma doença mental e que sua personalidade estava sendo moldada pela falta de medicação. A mudança em seu comportamento é notável. Ele não é mais o homem raivoso de antes. Após perceber isso, Liz começa a perceber o quão diferente ele está e começa a explicar toda a situação para ele. Aiden se desculpa por qualquer coisa que tenha feito de errado e revela que parou de tomar os medicamentos após a partida de sua esposa. Ele explica que a medicação o ajudava a manter o controle e Liz, com compaixão, o leva ao banheiro para ajudá-lo a raspar a barba. Depois do banho, ela o olha com carinho e diz que ele parece mais jovem do que imaginava. A partir daquele momento, os dois começam a se dar bem. Liz decide libertar Aiden das amarras, mas ainda assim mantém suas mãos presas com cautela, caso ele tenha uma recaída. Quando ele pergunta sobre o cachorro, Liz explica que Aiden o matou, pois odiava o cheiro de fezes. Nos dias seguintes, Liz e Aiden continuam a se aproximar, e ela percebe que ele não é tão mau quanto parecia, desde que tome seus remédios regularmente. Ela começa a desenvolver sentimentos por ele, e ele também parece começar a gostar dela. Uma noite, Liz dá a Aiden um Valium para que ele durma bem e não acorde no meio da noite. Quando ele adormece, ela sai para cavar uma cova do lado de fora, planejando enterrar o corpo do médico que estava lá há dias. Mas enquanto está fazendo isso, um carro para repentinamente em frente à casa e Liz, assustada, se esconde sem saber o que esperar a seguir. Liz percebe uma mulher saindo do carro e se aproxima. Ela se apresenta como amiga de Aiden, o que surpreende Helen, que estranha vê-la na casa. Helen entra e, ao ver Aiden amarrado, fica furiosa e acusa Liz de manter seu marido como refém. Liz, por sua vez, contra-ataca, acusando Helen de ter abandonado Aiden quando ele mais precisou e de deixá-lo doente. Ela revela como Aiden enlouqueceu e chegou a matar o médico da família, acusando Helen de nunca ter se importado com ele e de só ter voltado agora. Enfurecida, Helen tenta chamar a polícia, mas Liz rapidamente a nocauteia com uma lanterna e, sem hesitar, a enterra viva ao lado do corpo do médico. Ela fecha o túmulo, colocando o cadáver do cachorro morto sobre a sepultura para esconder ainda mais a cena. Na manhã seguinte, Liz cumprimenta Aiden, que menciona ter ouvido a voz de Helen enquanto dormia. Liz, no entanto, diz que ele deve ter imaginado isso e lhe dá seus comprimidos,
tentando mantê-lo calmo. Mais tarde, Aiden vê o carro de sua esposa estacionado em frente e fica chocado. Ele pergunta a Liz sobre isso, e ela explica que o carro estava lá desde que chegou, sugerindo que a mente de Aiden havia bloqueado a visão do carro devido à falta de medicação. Apesar de ainda estar confuso, Aiden escolhe acreditar nela. Liz então sugere que eles se livrem do carro para que Aiden possa finalmente se livrar completamente de Helen. Quando ele concorda, Liz tira as amarras de suas mãos, dizendo que ele não precisa mais delas. À tarde, os dois carregam o carro no caminhão de reboque e saem da casa. Mais tarde, param em um posto de controle policial, onde um policial pergunta sobre o desaparecimento do Dr. Holden. Aiden fica confuso, lembrando-se de ter visto o médico semanas atrás. Mas Liz intervém, explicando que o Dr. Holden é o médico da família e que eles não o viram há algum tempo. Quando questionada sobre sua identidade, Liz se apresenta como a esposa de Aiden, Helen. A cena seguinte mostra Aiden e Liz reformando a casa, parecendo felizes e se dando bem. Eles fazem amor na sala de estar e parece que estão começando uma nova vida juntos. Semanas depois, Liz, agora grávida, anda pela casa quando dois detetives chegam para conversar. Eles explicam que estão investigando o desaparecimento de Helen e pedem permissão para inspecionar a casa. Relutantemente, Liz concorda e os detetives começam a inspecionar o quintal. Eles encontram um pedaço de terra recém-cavada e começam a cavar. Mas, para alívio de Liz, o que eles encontram é apenas a pata do cachorro enterrada, escondendo assim qualquer evidência mais comprometedora. Na cena final, vemos que algum tempo se passou. Liz deu à luz a um menino e está tirando fotos de Aiden e do bebê, todos parecendo felizes juntos. Aiden fica surpreso ao ver que o bebê tem cabelo ruivo, já que nenhum dos dois tem esse tipo de cabelo. Liz, com um sorriso tranquilo, explica que deve ser um gene recessivo. Aiden, ingênuo, acredita nessa explicação, sem perceber que o bebê, na verdade, é filho de Dan, o ex-amante de Liz. E assim termina esse filme maravilhoso. Me conta o que achou nos comentários. Não esqueça aquele like safado para ajudar o canal e um beijo respeitoso na sua bundinha.